A história dos Estados Unidos é marcada por uma série de conflitos que acabaram transformando este país na maior potência militar do mundo e também moldou o cenário geopolítico global. Desde a Guerra da Independência, que estabeleceu os Estados Unidos como uma entidade soberana, até as intervenções militares contemporâneas em regiões como o Oriente Médio e o Afeganistão, a presença militar americana tem sido uma constante na história mundial. Os Estados Unidos da América nasceram como consequência de sua primeira guerra, a Guerra da Independência Americana, também conhecida como Revolução Americana, que ocorreu entre 1775 e 1783. Este foi um conflito que levou as 13 colônias da América do Norte a ganhar independência do Império Britânico. Este movimento revolucionário começou como uma disputa sobre o direito dos colonos americanos de governar a si mesmos e resistir às políticas fiscais impostas pela Grã-Bretanha. As hostilidades armadas começaram com as batalhas de Lexington e Concord, em abril de 1775. O Segundo Congresso Continental respondeu formando o Exército Continental, com George Washington como seu comandante. Em 4 de julho de 1776, o Congresso adotou a Declaração de Independência, redigida principalmente por Thomas Jefferson, proclamando a soberania das colônias. O conflito foi longo e desafiador para as forças americanas, que enfrentaram o poderoso exército britânico e mercenários hessianos, e foi marcada por batalhas significativas como Saratoga, que foi um ponto de virada crucial na guerra, onde a rendição do general britânico John Burgoyne após a batalha convenceu a França de que os americanos tinham uma chance real de vencer, levando-os a entrar na guerra ao lado das colônias. O apoio francês foi vital para o esforço de guerra americano. A assistência francesa após a vitória americana em Saratoga foi crucial, fornecendo apoio militar e naval essencial. Já a Batalha de Yorktown foi a batalha final e decisiva da guerra. O cerco de Yorktown, com as forças americanas e francesas trabalhando em conjunto, levaram à rendição do general britânico Lord Cornwallis. A vitória em Yorktown efetivamente encerrou as hostilidades. O conflito terminou com o Tratado de Paris em 1783, reconhecendo formalmente a independência dos Estados Unidos. Este evento influenciou outras lutas de independência em todo o mundo. As guerras indígenas nos Estados Unidos abrangem uma série de conflitos entre os povos nativos americanos. Estes conflitos foram caracterizados por uma série de batalhas, campanhas e massacres, muitas vezes resultando na remoção forçada de tribos nativas de suas terras ancestrais. Políticas como a Doutrina do Destino Manifesto, que promovia a crença na expansão territorial dos Estados Unidos como inevitável e justificada, exacerbaram as tensões. Os Estados Unidos enfrentaram diversas nações indígenas, incluindo tribos como Cherokee, Sioux, Comanche, Apache, Navarros e muitas outras. Cada uma dessas nações tinham suas próprias culturas, territórios e histórias de interação com os colonizadores. Os confrontos variavam em escala e intensidade, desde pequenas escaramuças até guerras prolongadas. Alguns dos mais notáveis incluem a Guerra do Black Hawk, a Guerra Seminole, a Guerra Sioux de 1862, as Guerras Apache e a Batalha de Little Bighorn. Muitas dessas guerras terminaram com contratados que raramente eram favoráveis aos povos indígenas e frequentemente resultavam em sua realocação forçada para reservas. O resultado dessas guerras foi devastador para os povos nativos americanos, resultando em perdas significativas de vidas, terra e cultura. Além disso, a expansão dos Estados Unidos continuou a pressionar as terras indígenas, levando a conflitos adicionais e deslocamentos. A Guerra de 1812, também chamada de Segunda Guerra da Independência dos Estados Unidos, foi um conflito militar envolvendo os Estados Unidos e o Império Britânico, que durou de 1812 a 1815. As principais causas da guerra incluíram as restrições comerciais impostas pela Grã-Bretanha como parte de seu bloqueio naval contra a França durante as guerras napoleônicas, e a prática britânica de impressão que envolvia a captura de marinheiros americanos e sua forçada servidão na Marinha Real. Além disso, havia tensões sobre a expansão americana para o oeste e o apoio britânico às tribos nativas americanas na resistência a essa expansão. No início da guerra foi marcado por desafios militares para os Estados Unidos, que enfrentaram várias derrotas e tentativas de invadir o Canadá, então uma colônia britânica. No mar, apesar de estarem em desvantagem numérica, os Estados Unidos conseguiram vários sucessos notáveis,
como a vitória do USS Constitution contra HMS Guerriere. O conflito viu momentos significativos como a Batalha de Baltimore e a Batalha de Nova Orleans, na qual as forças americanas sob o comando de Andrew Jackson obtiveram uma vitória decisiva em janeiro de 1815. O Tratado de Paz essencialmente restaurou as condições da fronteira pré-guerra e não resolveu muitas das questões que levaram ao conflito. No entanto, a guerra fortaleceu o nacionalismo americano. Após consolidar sua independência e se expandir para o oeste, os Estados Unidos colidiram com o México. A Guerra Mexicano-Americana, que ocorreu entre 1846 e 1848, foi um conflito que teve origens em disputas territoriais e foi um momento crucial na expansão territorial dos Estados Unidos sob a doutrina do Destino Manifesto. O estopim do conflito foi a anexação do Texas pelos Estados Unidos em 1845. O Texas havia se tornado independente do México em 1836, mas o México nunca reconheceu essa independência e considerava o Texas como uma província rebelde. Quando os Estados Unidos anexaram o Texas, as disputas sobre os limites territoriais entre Texas e o México se intensificaram. O presidente americano James K. Polk, um defensor do expansionismo territorial, enviou tropas para a área disputada, levando a confrontos que desencadearam a guerra. A guerra foi marcada por várias batalhas importantes, como as batalhas de Palo Alto, Monterrey e Buena Vista no norte do México, e a dramática campanha de Winfield Scott, que culminou na captura da cidade do México. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, assinado em 1848, encerrou formalmente a guerra. Por meio deste tratado, o México cedeu uma grande quantidade de território aos Estados Unidos, incluindo os atuais estados da Califórnia, Nevada, Utah, a maior parte do Arizona, partes do Novo México, Colorado e Wyoming. A Guerra Civil Americana, ocorrida de 1861 a 1865, foi um dos eventos mais cruciais e transformadores da história dos Estados Unidos. Este conflito sangrento foi travado principalmente devido à divergência sobre as questões da escravidão e dos direitos dos estados. O estopim da guerra foi a eleição de Abraham Lincoln como presidente em 1860, sobre uma plataforma que se opunha à expansão da escravidão para novos territórios americanos. Em resposta, 11 estados do Sul, onde a economia era fortemente dependente da escravidão, se separaram da União e formaram os Estados Confederados da América, liderados por Jefferson Davis. O conflito começou em abril de 1861, quando forças confederadas atacaram o Forte Sumter na Carolina do Sul, um posto da União. Este ataque marcou o início de um conflito sangrento que duraria 4 anos. A guerra foi travada em muitas frentes, desde a Virgínia, passando pelo Tennessee e até o Mississippi. A União, apoiada pelos estados do Norte, mais industrializada e populosa, tinha vantagens significativas em termos de recursos e força de trabalho. A Confederação dos Estados do Sul, com uma economia agrícola baseada na escravidão, lutou com a desvantagem de menos infraestrutura industrial e uma rede ferroviária menos extensa. Batalhas importantes incluíram Antietam, Vicksburg e Gettysburg, sendo particularmente notável como ponto de virada da guerra. Em 1863, Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, que declarou a liberdade dos escravos nos estados rebeldes, transformando o caráter moral da guerra. A guerra terminou com a rendição do general confederado Robert E. Lee, em Appomattox Courthouse, em abril de 1865. Pouco depois, Lincoln foi assassinado, um trágico epílogo para o conflito. As consequências da Guerra Civil foram profundas. A escravidão foi abolida com a 13ª Emenda e o curso da história americana foi alterado para sempre. A guerra também resultou em cerca de 620 mil mortes, tornando-se o conflito mais mortal na história dos Estados Unidos. A reconstrução, o período que se seguiu à guerra, viu esforços para reintegrar os Estados do Sul na União e para estabelecer os direitos civis dos libertos, embora muitos desses ganhos fossem revertidos nas décadas seguintes. A Guerra Hispano-Americana foi um conflito de curta duração, mas de grande impacto no Caribe e na Ásia, e ocorreu em 1898, onde os Estados Unidos e o Império Espanhol se enfrentaram. A guerra teve suas raízes na independência de Cuba, então uma colônia espanhola. Durante anos, os cubanos lutaram por sua independência e suas lutas ganharam simpatia nos Estados Unidos.
O apoio americano à causa cubana foi alimentado por uma intensa campanha de jornalismo sensacionalista que exagerava os eventos para inflamar a opinião pública contra a Espanha. O estopim do conflito foi a explosão misteriosa do USS Maine em Havana, em fevereiro de 1898. Embora a causa exata da explosão nunca tenha sido determinada, ela foi amplamente atribuída a uma mina espanhola pela imprensa e pela opinião pública americana. Isso levou a um clamor por ação e o presidente William McKinley acabou cedendo às pressões, declarando guerra à Espanha. A guerra foi notavelmente breve, durando apenas cerca de 4 meses. As forças americanas alcançaram vitórias rápidas, com ações significativas no Pacífico, como a Batalha da Baía de Manila nas Filipinas e no Caribe, particularmente em Santiago de Cuba. O Tratado de Paris, assinado em dezembro de 1898, marcou o fim da guerra. Como resultado, a Espanha renunciou a todos os direitos sobre Cuba e cedeu Guam, Porto Rico e as Filipinas aos Estados Unidos. A aquisição desses territórios marcou a primeira vez que os Estados Unidos exerceram um controle colonial significativo fora do continente norte-americano. A Guerra Hispano-Americana teve repercussões significativas. Para os Estados Unidos, representou um marco na transformação do país em uma potência imperial. Para a Espanha, a guerra simbolizou o fim de seu império. Os Estados Unidos tiveram um papel crucial na Primeira Guerra Mundial, embora tenham entrado no conflito mais tarde. A guerra começou em 1914, mas os Estados Unidos permaneceram neutros até 1917. Essa neutralidade refletia o isolacionismo americano, que era uma de suas doutrinas diplomáticas, e o desejo de evitar envolvimento em disputas europeias. No entanto, uma série de eventos acabou levando os Estados Unidos a entrar na guerra. O principal fator que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na guerra foi a política alemã de guerra submarina irrestrita. Os submarinos alemães visavam indiscriminadamente navios que consideravam estar fornecendo apoio aos aliados, incluindo navios civis e neutros. O afundamento do Lusitânia em 1915, um navio de passageiros britânicos com muitos americanos a bordo, provocou a indignação nos Estados Unidos, mas não imediatamente levou à guerra. A decisão alemã em 1917 de retornar à guerra submarina irrestrita foi um ponto de virada, pois ameaçava a neutralidade e a segurança dos navios americanos. Outro fator importante foi a interceptação do telegrama Zimmermann, uma comunicação alemã propondo uma aliança militar com o México no caso de os Estados Unidos entrarem na guerra. O telegrama propunha que, em troca do apoio mexicano, a Alemanha ajudaria o México a recuperar territórios perdidos nos Estados Unidos. Quando esse telegrama foi tornado público, inflamou a opinião pública americana contra a Alemanha. O presidente Woodrow Wilson pediu ao Congresso para declarar guerra à Alemanha em 2 de abril de 1917, argumentando que o mundo deveria ser seguro para a democracia. A declaração de guerra foi aprovada e os Estados Unidos entraram no conflito do lado dos aliados. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, os exércitos aliados estavam exaustos após anos de combate brutal. A chegada de mais de 2 milhões de soldados americanos, conhecidos como a Força Expedicionária Americana, sob o comando do general John J. Pershing, proporcionou o reforço crucial. A presença dessas tropas frescas e entusiasmadas ajudou a reverter o desgaste moral e físico dos aliados. Tropas americanas desempenharam papéis importantes em várias batalhas decisivas no final da guerra, incluindo a Segunda Batalha do Marne e a Ofensiva Meuse-Argonne. Essas batalhas foram cruciais para quebrar as linhas alemãs e forçar uma eventual retirada. Embora os Estados Unidos não tenham sido o único fator decisivo na vitória dos aliados, sua entrada na guerra em 1917 e as contribuições subsequentes, tanto em termos de recursos humanos quanto materiais, foram fundamentais para mudar o curso da guerra. A presença americana acelerou o fim do conflito e moldou o cenário para o pós-guerra, estabelecendo os Estados Unidos como uma potência mundial proeminente. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, mas os Estados Unidos mantiveram uma política de neutralidade, embora fornecessem apoio material aos aliados através de programas como a Lei de Empréstimo e Arrendamento. Mas o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, foi o evento que levou os Estados Unidos a entrar na guerra de vez. O presidente Franklin D. Roosevelt declarou guerra ao Japão no dia seguinte. E logo após, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, trazendo o país para a guerra tanto na Europa
quanto no Pacífico. No teatro europeu, os Estados Unidos desempenharam um papel decisivo. Após participarem da invasão do norte da África e da Itália, eles foram fundamentais no dia D, a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, que marcou o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. A presença militar e a produção industrial dos Estados Unidos foram vitais para esforços dos aliados. No teatro do Pacífico, os Estados Unidos lideraram a luta contra o Japão. Campanhas significativas incluíram as batalhas de Midway, Guadalcanal e Ojima e Okinawa. A estratégia americana do salto de ilha visava capturar ilhas-chave e usá-las como bases para se aproximar do Japão. A capacidade industrial dos Estados Unidos foi um dos maiores ativos dos aliados. A produção em massa de armamentos, veículos, aeronaves e navios foi essencial para o esforço da guerra. Além disso, o desenvolvimento e o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 foram decisivos para a rendição do Japão e o fim da guerra. A Segunda Guerra Mundial também teve profundas implicações sociais e econômicas nos Estados Unidos. O esforço de guerra estimulou a economia, pondo fim à Grande Depressão. Além disso, trouxe mudanças significativas na sociedade, incluindo o papel das mulheres na força de trabalho e a integração racial nas Forças Armadas. O final da guerra viu os Estados Unidos emergirem como uma das duas superpotências mundiais ao lado da União Soviética, estabelecendo o cenário para a Guerra Fria. A Guerra da Coreia, que ocorreu em 1950 a 1953, foi um momento significativo na história militar dos Estados Unidos e um dos eventos mais importantes da Guerra Fria. Este conflito na Península Coreana envolveu as Forças Armadas dos Estados Unidos em uma luta contra a Coreia do Norte comunista e seus aliados, incluindo a China e, indiretamente, a União Soviética. A guerra começou em 25 de junho de 1950, quando a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, sob a bandeira das Nações Unidas e com o apoio de vários outros países, interviram para ajudar a Coreia do Sul. O presidente americano na época, Harry S. Truman, viu a invasão como um teste do princípio de contenção da expansão comunista, conforme estabelecido na doutrina Truman. Sob o comando do general Douglas MacArthur, as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, realizaram um desembarque anfíbio em Incheon, que provou ser um ponto de virada na guerra. Essa operação bem-sucedida levou à recaptura de Seul, a capital sul-coreana, e empurrou as forças da Coreia do Norte para além do Paralelo 38, a linha de demarcação original. No entanto, quando as tropas da ONU se aproximaram da fronteira com a China no rio Yalu, a China entrou na guerra ao lado da Coreia do Norte, causando uma série de recuos e avanços para as forças da ONU. A guerra se transformou em um impasse sangrento com intensos combates. A Guerra da Coreia foi marcada por seu combate brutal e condições difíceis, com grandes perdas de ambos os lados. O uso de táticas aéreas e terrestres avançadas foi significativo, mas também foi uma guerra onde o confronto direto e as batalhas de trincheiras foram comuns. O conflito terminou com um armistício assinado em 27 de julho de 1953, estabelecendo a zona desmilitarizada da Coreia, que ainda divide a Península Coreana. Não houve um tratado de paz formal e, tecnicamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. A Guerra da Coreia teve consequências significativas. Ela foi um dos primeiros grandes conflitos da Guerra Fria, demonstrando a disposição dos Estados Unidos de ser uma força militar para combater o comunismo. A guerra também teve um impacto profundo na política e na sociedade americana, levando a mudanças na doutrina militar e na política externa, abandonando de vez a doutrina isolacionista. Além disso, solidificou a aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, uma parceria que continua até hoje. A guerra é às vezes referida como a Guerra Esquecida nos Estados Unidos, devido à sua posição entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, mas suas lições continuam relevantes. A Guerra do Vietnã foi um conflito prolongado e controverso que marcou profundamente a história dos Estados Unidos, tanto no aspecto militar quanto no social e político. O contexto da Guerra do Vietnã remonta à divisão do Vietnã em Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul anticomunista após a Primeira Guerra da Indochina. Os Estados Unidos, motivados pela política de contenção do comunismo e pela doutrina dominó, a crença de que a queda de um país para o comunismo levaria ao colapso sequencial de outros países na região,
começaram a apoiar o governo do Vietnã do Sul. Inicialmente, o apoio dos Estados Unidos envolveu assistência econômica e militar, mas gradualmente se transformou em envolvimento direto. Sob os presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson, o número de conselheiros militares e a ajuda aumentou significativamente. Após o incidente do Golfo de Tonkin em 1964, em que navios de guerra dos Estados Unidos supostamente foram atacados por forças norte-vietnamitas, Lyndon Johnson obteve do Congresso a resolução do Golfo de Tonkin, que deu ao presidente ampla autoridade para aumentar a presença militar dos Estados Unidos no Vietnã. Em 1965, os Estados Unidos iniciaram uma campanha de bombardeios maciços contra o Vietnã do Norte com a Operação Rolling Thunder e implantaram grandes contingentes de tropas de combate no Vietnã do Sul. O auge do envolvimento militar dos Estados Unidos ocorreu em 1969, com cerca de 540 mil soldados americanos no Vietnã. Durante esse período, os Estados Unidos enfrentaram uma guerrilha persistente de combatentes Vietcongs e as forças regulares do exército norte-vietnamita. A guerra foi caracterizada por duras condições de combate, táticas de guerrilha e o uso controverso de agentes químicos como o agente laranja. Também foi notável pela intensa cobertura da mídia, que transmitiu as realidades brutais do conflito para o público americano, alimentando um crescente movimento anti-guerra. O presidente Richard Nixon, eleito em 1968, adotou a política de vietnamização, transferindo gradualmente as responsabilidades de ataque para o exército do Vietnã do Sul e reduzindo as tropas americanas. Paralelamente, foram realizadas negociações de paz em Paris. Em 1973, os Acordos de Paz de Paris foram assinados, levando à retirada das forças americanas. No entanto, a guerra continuou entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, até a queda de Saigon em 1975, resultando na reunificação do Vietnã sob o regime comunista. A Guerra do Vietnã teve um profundo impacto nos Estados Unidos. Ele causou uma divisão política e social profunda, provocou uma reavaliação das políticas estrangeiras e militares e deixou cicatrizes duradouras nos veteranos que lá lutaram. A guerra também representou a primeira derrota militar dos Estados Unidos. A Guerra do Golfo, também conhecida como Operação Tempestade no Deserto, foi um conflito militar que ocorreu em 1990, marcado em um momento decisivo na política do Oriente Médio e na história militar dos Estados Unidos. Esta guerra foi desencadeada pela invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990, sob a liderança do presidente iraquiano Saddam Hussein. Hussein justificou a invasão com a alegação de disputas históricas sobre o território e a acusação de que o Kuwait estava prejudicando a economia iraquiana ao exceder as cotas de produção do petróleo estabelecidas pela OPEP. A ação agressiva do Iraque foi imediatamente condenada pela comunidade internacional e a ONU impôs sanções econômicas ao Iraque. Os Estados Unidos, sob a presidência de George Bush pai, desempenharam um papel de liderança na formação de uma coalização internacional para responder à invasão. A coalizão incluía países da OTAN, nações árabes e outras nações totalizadas em 34 países. O objetivo era claro: expulsar as forças iraquianas do Kuwait e restaurar a soberania do país. Após meses de preparação e o ultimato à retirada iraquiana, a guerra começou em janeiro de 1991, com uma extensa campanha aérea, visando a infraestrutura militar e de comunicação do Iraque. Esta fase foi seguida por uma rápida ofensiva terrestre em fevereiro, que durou apenas 100 horas antes que as forças iraquianas fossem efetivamente derrotadas e o Kuwait libertado. Um aspecto notável da Guerra do Golfo foi o uso extensivo de tecnologia militar avançada pelos Estados Unidos e seus aliados. Isso incluiu armas de precisão, aviões furtivos, guerra eletrônica e sistemas de satélite. A guerra também foi notável por sua cobertura midiática, sendo um dos primeiros conflitos transmitidos quase que instantaneamente para o público global através da televisão. A Guerra do Golfo terminou em fevereiro de 1991 com a libertação do Kuwait. O conflito teve um impacto significativo na região e no mundo. Estabeleceu os Estados Unidos como uma potência militar hegemônica com o fim da Guerra Fria e alterou a dinâmica geopolítica do Oriente Médio. A guerra no Afeganistão teve origem nos ataques de 11 de setembro de 2001, perpetrados pela organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, que estava baseada no Afeganistão sob o regime do Talibã. Em respostas aos ataques, os Estados Unidos, sob a presidência de George W. Bush, lançaram a Operação Liberdade Duradoura. O objetivo era desmantelar a Al-Qaeda e remover o Talibã do poder.
A operação começou em outubro de 2001 com uma campanha de bombardeios aéreos seguida por uma invasão terrestre que rapidamente derrubou o regime do Talibã. No entanto, a guerra se estendeu muito além dessa missão inicial. Após a queda do Talibã, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN se viram envolvidos em uma longa e complicada missão de contra-insurgência e reconstrução. O Talibã, embora inicialmente derrotado, continuou a existir como uma insurgência, lançando ataques regulares contra as forças da coalizão e o governo afegão apoiado pelo Ocidente. Os desafios enfrentados pelos Estados Unidos e seus aliados incluíram a difícil geografia do Afeganistão, a complexa dinâmica tribal e a política do país, e a presença de outros grupos militares, como o Haqqani e o Estado Islâmico. Ao longo dos anos, os Estados Unidos tentaram várias estratégias e esforços de pacificação, treinamento e apoio ao exército e à polícia afegã, e várias iniciativas de reconstrução e desenvolvimento. O custo da guerra foi imenso, tanto em termos de vidas perdidas quanto em recursos financeiros. Além disso, a guerra teve um impacto profundo na sociedade afegã, com perdas civis significativas e deslocamentos de populações. O envolvimento dos Estados Unidos na guerra mudou gradualmente ao longo dos anos, com uma redução progressiva das tropas e o aumento do papel das forças de segurança afegãs. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos assinaram um acordo com o Talibã em 2020, pavimentando o caminho para a retirada das tropas americanas. A retirada foi concluída sob a presidência de Joe Biden em agosto de 2021, encerrando oficialmente a presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão. A retirada vergonhosa dos Estados Unidos e a subsequente tomada rápida do poder pelo Talibã em 2021 foi um duro golpe para o governo dos Estados Unidos. As imagens de afegãos agarrando-se a aeronaves dos Estados Unidos em uma tentativa desesperada de fuga é um símbolo da crise humanitária em que o Afeganistão foi deixado após 20 anos de intervenção e guerra. A Guerra do Iraque, iniciada em 2003, foi desencadeada pela invasão do Iraque por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, sob a presidência de George W. Bush, com o Reino Unido como seu principal aliado. A invasão foi justificada por alegações falsas e documentos de inteligência forjados para enganar a opinião pública de que o Iraque, sob o regime de Saddam Hussein, possuía armas de destruição em massa e que detinha ligações com grupos terroristas. A invasão começou em março de 2003, após um período de intensa diplomacia e debates nas Nações Unidas, onde os Estados Unidos e seus aliados não conseguiram obter uma resolução explicitamente autorizando o uso da força. A fase inicial da guerra começou com um ataque aéreo intenso, conhecido como choque e pavor, seguido por uma invasão terrestre. As forças de coalizão avançaram rapidamente, enfrentando resistência variável. Grandes batalhas durante esta fase incluíram a Batalha de Nassiriya e a Batalha de Basra. A queda de Bagdá em abril marcou o fim efetivo do regime de Saddam Hussein. Mas os americanos não encontraram as armas de destruição em massa que foram citadas como a principal razão para a guerra. A ausência dessas armas levantou questões significativas sobre a validade das informações de inteligência que levaram à guerra e à legitimidade da invasão. Após a derrubada de Saddam, o Iraque mergulhou no caos. A decisão de coalizão de desmantelar o exército iraquiano e a proibição dos membros do partido Baath de Saddam de ocupar cargos públicos contribuíram para um vácuo de poder. Isso levou a um momento da insurgência contra as forças de coalizão e o novo governo iraquiano apoiado pelo Ocidente. O conflito evoluiu para uma violenta guerra sectária, exacerbando tensões entre os grupos xiitas, sunitas e curdos do Iraque. Os Estados Unidos e seus aliados enfrentaram críticas internacionais por suas ações e por alegações de abusos de direitos humanos, incluindo o tratamento de prisioneiros na prisão de Abu Ghraib. Dentro dos Estados Unidos, a guerra tornou-se cada vez mais impopular à medida que as baixas aumentavam e os objetivos da missão pareciam menos claros. A guerra também teve implicações de longo alcance na região. Contribuiu para o fortalecimento do Irã na região e criou as condições para o surgimento do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas do Iraque em 2010, com a retirada final concluída em 2011. No entanto, os militares dos Estados Unidos voltaram ao Iraque em 2014 como parte de uma coalizão internacional para combater o ISIS. A Guerra do Iraque é frequentemente vista como um dos mais controversos empreendimentos militares dos Estados Unidos, com debates sobre suas justificativas, custos humanos e financeiros e o impacto a longo prazo tanto para o Iraque quanto para a política internacional. Assim concluímos a nossa lista de guerras enfrentadas pelos Estados Unidos durante sua história. Agora é com você. Qual você acredita que será a próxima guerra que os norte-americanos irão envolver em um futuro próximo e será que eles novamente sairão vitoriosos?